Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui nessa jornada pelo paraíso com Dante, Beatriz e algumas outras almas luminosas e sábias, para que a gente possa encontrar entendimento, conhecimento do que realmente possa ser o paraíso, e com várias histórias e personagens ilustres, de uma forma a instigar, né, a nossa vontade do paraíso, mas também de seguir o exemplo, né, dessas histórias, para que a gente um dia esteja lá também. Vocês sabem que faz um bom tempo que eu não apareço aqui para fazer os episódios desse terceiro livro, que é a terceira parte da Divina Comédia, que é o Paraíso. Mas como eu disse desde o princípio, essa obra, a obra em si é realmente muito complexa, cheia de simbolismos, significados escondidos nas entrelinhas. E eu tento trazer esse simbolismo, esse significado e também a minha interpretação, a minha visão, para conseguir esclarecer e ajudar um pouco sobre o entendimento de cada canto. Só que o Paraíso, ele dos três é o mais difícil, porque é realmente o que tem o que está mais carregado de simbologia e de significados escondidos ali, que a gente realmente tem que ir pesquisar, a gente tem que estudar, não é só uma simples leitura, se a gente quiser realmente extrair desse canto o melhor. E todo o conhecimento e tudo aquilo que o autor queria nos dar, né, através dessa obra. Então, desculpa pela demora, mas eu estou aqui e se Deus quiser me ajudar, me der forças, eu vou conseguir terminar. Aconteceram muitas coisas durante todo esse tempo e eu amadureci muito, aprendi muito diante das circunstâncias da vida, mas também referente a alguns estudos. E eu acho assim, que não, já falei pra vocês, eu vou falar sempre, porque é uma frase que tem na minha vida, que é: não existe coincidência, mas sim providência. Então nada é o acaso, eu acredito. Então, eu acho que a minha retomada só agora dessa obra é porque eu precisava, sabe? Amadurecer, entender algumas coisinhas a mais, assim, pra, digamos assim, uma nova visão. Não que seja diferente da que eu já tinha, porque andei revisando os vídeos e, nossa, que maravilha, né? Mas eu acho que eu precisava ter conhecimento de algumas coisas, vivência de algumas coisas, para que eu pudesse entender melhor os cantos e trazer para vocês aquilo que realmente é a essência de tudo isso aqui. Então eu tô voltando agora, retomando os cantos, talvez seja um por semana, talvez seja um por mês, mas aqui a obra é complexa e exige um pouquinho, e a minha rotina realmente mudou. Se vocês não sabem, eu tenho 3 filhos. E agora eu tô trabalhando fora também, não só em casa, então... Mas eu vou tentar terminar essa obra com a graça de Deus. E hoje, especificamente, nós estamos no canto 13. Nós ainda estamos no 4º céu, que é o céu do sol. E recapitulando, por que o céu do sol? Porque aqui estão as almas iluminadas pela sabedoria divina e com os seus conhecimentos, né? Eles conseguiram contribuir muito para a humanidade com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, tanto do espiritual como da vida humana, e trouxeram luz, né, e sabedoria e direção referente a realmente a essa vivência dessa vida humana. E só que não só como humanos, porque nós também somos seres espirituais, né? Então, essa união da fé e a razão, como eu já disse nos cantos anteriores. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse círculo, né, que é o 4º céu, que é a do sol, vá lá no canto 10, que você vai ter um reprise ali, e você vai entender o que eu tô querendo dizer aqui. Então foram almas muito iluminadas, por isso que é do sol. O sol aqui, a luz da sabedoria, do conhecimento, do entendimento, da clareza sobre verdades absolutas, sobre tanto o mundo espiritual como o material, e como que essas duas partes contribuem
e não se opõem uma à outra, né? E também sobre a graça da virtude da fé, que ilumina a nossa razão e amplia ela, para que conhecermos e vivermos essas verdades. E que fé e razão não se opõem, mas são uma coisa só, né? A nossa razão humana, ela é ampliada e é ampliada e cresce e absorve, entende verdades maiores e mais amplas com a ajuda da virtude da fé, que ilumina essa razão, então, para entender aquilo que às vezes somente humanamente falando não conseguiríamos. E foi isso que aconteceu com todos os santos que estão aqui nessa guirlanda, que são 12, todas as almas luminosas que tiveram realmente essa razão ampliada com a fé, iluminados pela fé, sabedoria divina, e por isso contribuíram muito para a humanidade, referente às verdades, referente ao conhecimento, referente a tudo aquilo que a gente precisa entender para ter uma boa vida e então alcançar esse paraíso onde eles já estão. Então aqui eles dançam e cantam em círculos, como uma guirlanda mesmo, mas também voltado mais como uma coroa, onde essas almas são as luzes que brilham dentro dessa coroa e tudo mais. Então é muito interessante aqui, tá? Então, continuando o canto em si, o canto 13, as duas guirlandas, né? A introdução do canto diz assim, né? Que as duas guirlandas do sol, o quarto céu, completam mais um giro, porque enquanto eles dançam e cantam, eles vão dando esse giro. Quando eles completam o canto, eles fazem uma pausa, né? Pra ali mudar de música. E nessa pausa que das almas luminosas ali vem falar com o Dante. Primeira alma que falou com Dante, que vai seguir também por um tempinho aí com Dante e com Beatriz, é Tomás de Aquino, né? Então, ali a guirlanda do quarto céu completa mais um giro, durante a qual as almas dançam e cantam, visão que está para além da compreensão humana, como nota Dante. Então, Dante vai explicar sobre isso, né? É uma coisa surreal, assim, que só vivendo mesmo para explicar, mas ele tenta dar uma noção pra gente aqui. Então, assim que as coroas de luz param, do meio delas Tomás de Aquino se destaca e volta a falar, porque ele já estava falando, explicando e apresentando todas as almas que estão nessa guirlanda. Então, o santo começa a responder à dúvida do poeta sobre a sabedoria de Salomão, que era uma alma que ele fala que todos estavam com saudades e não sabiam o paradeiro dele, porque ele contribuiu muito nas escrituras e teve uma vida assim, foi um rei muito bom, mas no final da vida dele, ele teve ali umas desvirtuadas, não sei se vocês sabem, mas Salomão, ele deu umas desvirtuadas ali no final da vida dele. Tanto é que ele escreve lá, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, o que vale o homem trabalhar, sendo que fica tudo pros outros. Então ele tava numa fase bem depressiva, meio que com culpa, com remorso, acho que de algumas coisas que ele não deveria ter feito, ele fez, levados pelas tendências e inclinações da humanidade dele. Então aqui o Santo Tomás acaba respondendo a dúvida do poeta, apresentando ele como uma das almas que estão nessa guirlanda, ou seja, Salomão está no céu. Para Dante, Salomão está no céu, apesar de tudo. Mas ele explica aqui sobre a sabedoria de Salomão. O que foi essa sabedoria? O que essa sabedoria, como que eu posso dizer? Como que essa sabedoria contribuiu para a humanidade, né? Qual que é o foco dessa sabedoria? E ele explica ele tem uma visão de Salomão aqui muito maravilhosa, que eu vou explicar para vocês também. Então ele observa que, diferente de Adão e Cristo, mencionados por Dante, o filho de Davi foi mais sábio quanto rei, né? O filho de Davi foi mais sábio quanto rei. Por quê? Referente à sabedoria que ele pediu para Deus, e foi um pedido maravilhoso e extraordinário, de uma prudência enorme, que é o que Dante explica aqui.
Ele pediu essa sabedoria para governar. Se você for lá na palavra de Deus, ele fala isso. Para que eu possa governar as nações. Então ele pediu a sabedoria de governante, de rei. E ele recebeu essa sabedoria. Só que a gente vê que no decorrer da vida, ele acabou, né, dando umas desvirtuadas, dando umas perdidas, dando umas, né, como é que eu posso, viajando na maionese em algumas coisas. Porque a sabedoria dele era realmente como um rei, e ele tinha as tendências e inclinações dele e tudo mais. Então, tipo, no caso, o que talvez poderia ser de uma forma completa para que ele fosse o mais perfeito dos perfeitos? Ele pedisse a sabedoria geral, a sabedoria de tudo, não só em um aspecto da vida dele, né? Mas isso aqui é uma visão minha, um pensamento meu, que me ocorreu lendo esse canto. Então, em seguida, Dante foi advertido a julgar com mais prudência acerca da salvação das almas. Diante desse histórico de algumas pessoas são condenadas até mesmo em vida, sendo que a gente nunca pode julgar as pessoas, nem quem é salvo, quem é condenado, quem vai pro céu, quem vai pro inferno. Não podemos julgar. Por quê? Porque a gente vê só uma parte da vida da pessoa. A gente conhece só um ponto de vista. A gente só tem a vista de um ponto, como falam, né? A gente só tem a nossa percepção, a nossa visão das coisas, o nosso entendimento das coisas diante de uma realidade que a gente entende da forma como a gente entende, porque é a gente que tá vendo. Então a gente nunca pode julgar os outros, porque quem sabe realmente tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer, passado, presente e futuro, é Deus. Quem conhece a gente desde antes da concepção é Deus. Quem sabe o que nos motivou ou deixou de motivar, o que a gente deixou de fazer e o que a gente fez e o porquê de tudo isso, e se isso realmente tem um bem ou não, é Deus. Que nem diz, tem uma palavra que me encasqueta muito e que Deus fala pra mim de tempos em tempos, que volta pra minha vida, digamos assim, de tempos em tempos. A mim cabe a justiça e a mim cabe a vingança. Porque só Deus pode fazer a justiça perfeita, só Deus pode julgar, só Deus pode salvar ou condenar, porque só Ele sabe o contexto geral das coisas. Se eu for agir na minha justiça, eu vou estar fazendo de uma forma imperfeita, porque eu vou julgar através de uma coisa que eu tenho, uma percepção, um conhecimento que é meu, e não do que realmente é a realidade. Você entende mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então, só Deus sabe o que foi uma pessoa, ou desde o tempo que ela nasceu até agora, o que foi o ambiente externo dela, como que foi a criação dela, como que foi a vivência dela, o que passa na cabeça dela, que nem diz aquele meme, né? O que tem dentro da alma, do coração dela, o que motivou, o porquê motivou, né? Quais são as influências internas e externas, e etc. Então, só quem sabe de tudo isso de cada um é Deus. Então, só Ele pode julgar e só a Ele cabe a vingança, ou seja, de condenar ou de salvar. Só Ele tem a capacidade e a sabedoria perfeita, conhecimento perfeito para julgar quem é salvo, quem não é salvo, quem tá certo, quem tá errado. E a qualquer momento as circunstâncias podem mudar. Então é isso que Dante está querendo trazer nesse canto através da história e a sabedoria de Salomão e esse conhecimento desse canto aqui, sabe? Então, tipo, sobre a gente ter mais prudência, assim como Salomão teve prudência em pedir sabedoria para governar, assim como a cautela de não julgar os outros. Cada um é um universo e cada um sabe o porquê que faz decisões e fazem coisas e a gente nunca vai saber perfeitamente o porquê. Às vezes a gente mesmo não sabe de nós mesmos, né? Então, mas Deus sabe. Então é Ele que, né? Então é tudo isso. Então Dante usa essas figuras históricas e suas interpretações das escrituras como exemplos para enfatizar a importância da sabedoria divina, da prudência humana e da cautela ao julgar os outros. E ele também sugere que a verdadeira compreensão das escrituras requer uma mente aberta e uma busca sincera pela verdade espiritual, em vez de simplesmente seguir opiniões populares e interpretações distorcidas, porque ele dá alguns exemplos também de pessoas que tentaram contribuir com a humanidade, mas nada mais foi do que cegos guiando outros cegos. Por quê? Por causa das interpretações deles que estavam distorcidas e errôneas e que também já levaram outras pessoas
nessa filosofia, nesse conhecimento, a também seguir o caminho distorcido e errôneo que é contrário às escrituras e contrário à verdade real das coisas. Então, aqui ele traz aí os exemplos das almas luminosas que nos ajudaram muito referente ao conhecimento, à razão, à fé, né, e à verdade, e o bem, no caso, supremo, e verdades, né, espirituais e tudo mais, mas também traz exemplos de pessoas que tinham, né, concepções e entendimentos, conhecimentos equivocados, distorcidos, errados, e que também lançaram isso para o mundo, que pode ter levado muitas pessoas a seguir um caminho errôneo também. E é isso o canto, né, propriamente dito, e é isso que Dante tenta explicar. Então, no começo, ele fala assim que quem deseja entender o bem, o que ora vi, quem deseja entender bem o que ora vi e reter firmemente a imagem enquanto falo, imagine 15 estrelas a iluminar o céu de diversos pontos, superando a névoa mais densa. Imagine aquele carro ao qual basta o espaço do céu para girar o timão de noite e dia sem jamais desaparecer. Né? Então, ele fala sobre como a beleza que era a luz, que era a alegria, a canção, a música, essa dança, o quão extraordinária era essa visão dessa guirlanda, dessas almas iluminadas, né? Ali ele fala que eles não cantavam Baco ou Apolo, que são deuses, deuses, como que eles falam? Desculpa, gente. Pagãos, né? Deuses pagãos, mas a união das três pessoas em uma só, divina e humana. Aí ele já começa a introduzir essa história aí de somos espirituais, mas também somos carnais, somos humanos e divinos, e que isso não se opõe um ao outro, mas contribui um para com o outro para que a gente consiga atingir o ápice do nosso ser, né? A totalidade do nosso ser, a essência do nosso ser, e um contribui com o outro. Então ele fala que eles estão cantando, três pessoas divinas em uma só, que é a Trindade. Então cantam e dançam sem cessar no tempo, ao mesmo tempo. E essas santas luzes voltam-se para nós, né, eles que estão assistindo ali, felizes de irem de um cuidado ao outro. Estão felizes por estarem ali juntos e por estarem, né, ali vivendo isso e por contribuir com isso aos outros ali que observam. Então, a luz que me narrava o admirável vida do pobrezinho de Deus rompeu o silêncio entre harmoniosos beatos e disse que é novamente Tomás de Aquino tomando a palavra para conversar com Dante sobre mais algumas coisinhas que a gente vai entendendo aqui com o tempo. Então ele fala que quando a espiga é debulhada e sua semente reposta, o doce amor convida-me a debulhar a outra. Ou seja, quando uma verdade ela é entendida, a nossa mente vai buscar entender outras coisas que ainda a gente tem dúvida, né? Essa coisa de nós não nos saciarmos, né? A gente sempre está buscando mais e mais e etc. Então é muito interessante essas colocações aqui, essas narrativas, essas metáforas, né? Que os santos e os personagens vão colocando no decorrer do tempo. Mas também, Tomás aqui começa a falar referente a isso para esclarecer a segunda dúvida de Dante, agora a respeito da sabedoria, né? Então, tá vendo como tem ali duplo entendimento? É muito amplo, né? Então, vamos lá. Ele fala que crês que o peito de onde se extraiu a costela para formar o belo rosto daquela cuja mordida o mundo todo paga até agora, né? E o daquele que foi traspassado pela lança, colocando nosso presente passado na balança para assim vencermos toda a culpa, foram tocados pela luz daquele que os criou, a fim de compreenderem a natureza da lei humana. Mas te admiraste do que eu disse mais acima, quando narrei que não houve outro bem como aquele que está encerrado na quinta luz. Abre os olhos agora para isso, que te respondo, e verás o teu juízo e o meu dizer combinarem numa verdade só assim como o centro e o seu círculo. O que não morre, o que não
o que não morre, o que pode morrer, são apenas uma cintilação da ideia que, com amor, nosso Senhor gerou. Pois a viva luz que emana do Pai luzente, que não se separa dele, nem do amor santo que a ele se liga, reúne por sua bondade 9 essências que a refletem sobre o uni e eterno. Então, se desde as últimas potências, céu e céu, chegando ao ponto de só criar o que é breve contingente, por essas contingências, entendendo as coisas geradas pelo movimento do céu, seja com ou sem semente. Aí ele fala sobre a cera dessas coisas que são moldadas, que não estão sempre de acordo. E aí eu entro lá, como eu falei pra vocês, se você vai entender um pouquinho esse canto, se você recapitular lá o canto 10, que eu expliquei a visão de Dante, que a Terra, ela precisava ser um pouquinho torta, inclinada. E aí entra aquele negócio do torto, do defeito, ou do vício, ou do pecado. E cabe também aqui a inclinação que nós temos, nossa alma carnal, nós temos o nosso corpo, que tem certas tendências, inclinações e paixões meio que desordenadas, certo? Só que isso também contribui para que a nossa evolução, desde que a gente saiba administrar e focar essas paixões para aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é bom, belo e virtuoso. Então, ela fala assim que a Terra, se ela não fosse um pouquinho inclinada, a força do universo não iria fazer efeito nela. E ela não se moveria, né? Então, ela precisava de um pouquinho torta ali. Né? Um pouquinho inclinada, para que essa inclinação, para que esse torto ali fizesse ela receber essa força e se movimentar através da influência dessa força. E essa força que eu digo que é a graça de Deus, é a presença de Deus, é a força de Deus emanada para nós. Então, naquele sentido de que nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos vícios, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas inclinações como humanos, né? Mas se não fosse isso, né? Se não fosse isso, nós não precisaríamos buscar a ajuda, a graça, a força de Deus para nos aperfeiçoar, para melhorar, para nos mover até Ele, entendeu? Igual um pensamento muito interessante lá do canto 10. Desculpa, esse vídeo vai ficar longo porque eu tô recapitulando por tanto tempo estar sem continuar isso aqui, essa série. Então, talvez se não fosse a queda de Adão e Eva, a gente nunca conseguiria entender ou experienciar ou viver verdadeiramente Deus na sua totalidade, porque a gente conheceria só a visão de Deus, aquele Deus que nos criou, aquele Deus que nos dá tudo, aquele Deus que é amigo, que é companheiro, que é presente, que vem nos visitar na brisa da tarde. Essa presença de Deus, talvez a gente não conseguiria entender ou experienciar ou viver verdadeiramente a experiência de Deus como Redentor, como Salvador, como aquele que vem redimir e nos socorrer e nos salvar e nos ajudar a vencer, né? Então, os obstáculos, as dificuldades, os defeitos, os pecados, os erros, as tentações, etc. Você entende mais ou menos isso? Só que depende muito de cada um. E é isso que Dante está querendo explicar aqui sobre Deus, que Deus emana graça e a sua força de forma igual, ampla, extraordinária, potente para todos, mas conforme a matéria e a abertura de cada um, esses vão receber mais dessa força, dessa graça, dessa luz, dessa potência para evoluir, para se aperfeiçoar, para vencer, para E aí depende muito da matéria e da abertura, para que daí a pessoa possa receber mais e ter mais de Deus, e se aproximar mais e viver mais Deus do que outras. Por isso que existe uma hierarquia aqui no céu, por isso que existe uma hierarquia no purgatório, por isso que existe uma hierarquia no inferno. As pessoas que se abriram mais e receberam mais, e as pessoas que se abriram menos e receberam menos. Como aquela parábola dos talentos, né? Vamos dizer assim. Deus dá para cada um, só que cada um faz o que quer. Tem uns que multiplicam, tem outros que enterram. Cabe a cada um que faz. Então, é sobre isso, né? Então,
ele fala assim que a cera dessas coisas, que é a matéria que a gente é feita, né? A abertura da nossa alma, como do nosso coração, como da nossa razão, como da nossa carne mesmo, né? Nossa matéria, que molda, não estão sempre de acordo, é diferente em cada um. Por isso, o verbo pode iluminar-se menos ou mais nelas. De onde vem que a árvore da mesma espécie gerem frutos maiores e piores, como vós que nasceis com índoles diferentes? Cada um é diferente. Cada ser é único e diferente. Só que essa diferença, como diz Paulo, contribui para o todo. Então, o que falta em mim, talvez você tenha. E o que você não tenha, talvez tenha em mim. Então, quando se unem no corpo, cada um contribui com o que tem. E por causa que cada um contribui com o que tem, o corpo fica completo, fica total. Então, como os vários santos aqui, tem vários ordens, tem vários focos de conhecimento. E que cada um, quando contribuiu com o conhecimento que tinha, contribuiu e gerou um resultado único que complementa e que ajuda e que é a base e que serve para entendermos todo o quebra-cabeça. Vamos dizer assim? Igual Tomás. Tomás, ele tem um certo tipo de conhecimento, de foco, de contribuição naquilo que a sabedoria iluminou a sua razão. Agostinho, com a sua experiência de vida, de conversão, né? E outros mais, né? Que ele explica aqui. Salomão como um bom rei, etc. E assim por diante. Com a prudência e a sabedoria, né? A prudência de saber o que pedir e pedir bem. E a sabedoria, né? De governar. Então, é tudo isso. Então, se a cera fosse moldada perfeitamente, o céu caísse sobre ela com a potência suprema, a luz do seu sinete brilharia absoluta. A natureza, porém, sempre a concede mais fraca, a semelhança do artista que conhece bem sua técnica, mas a exerce com a mão trêmula. Mas se o caloroso amor inspira-se na sabedoria da primeira potência e imprime na cera, conquista-se a maior perfeição possível, ou seja, de acordo com a abertura diante dessa graça, dessa força, dessa potência, das virtudes, das bênçãos de Deus, cada um se aproxima mais, né, da totalidade do seu ser e da espiritualidade, ou menos, depende de nós. Deus emana amor, graça, força, potência, virtude, bênçãos, graças a todos. Aquele que colhe mais, terá mais, né? Então, é aquele negócio. Então, foi assim, daí eles dão o exemplo da Virgem Maria, tão bonitinha essa parte. Foi assim na Terra, quando um ser com tal pureza se criou e com pureza igual engravidou-se, né, a Virgem Maria. Concordo com tua opinião que não haverá nem houve natureza humana tão perfeita como a dessas duas pessoas. Por quê? Porque Maria foi a pessoa que foi mais humilde e mais obediente à vontade de Deus. E por essa abertura, entrega total e amor a Deus, quanto mais ela abriu-se, né, de uma forma simples, mais humilde, mais total e perfeita e completa, né? Ela foi o exemplo de criatura mais perfeita que existiu, digamos assim, sendo que ela não é Deus, né? Jesus é porque ele é Deus com o Pai, né? Sua natureza é em primeiro lugar. Sua natureza humana é exemplo em primeiro lugar, mas ela como total criatura, né? E tudo mais. Que bonitinha essa parte, né? Então ele fala, mas se você for me perceber tudo que eu te falei até agora, então por que eu disse que a sabedoria daquele outro é ímpar, ou seja, de Salomão, né? Então ele fala, pede que eu esclarecerei. Não foi, ele falou que não falou tão obscuramente a ponto de não ver claramente que Salomão foi o rei que pediu a sabedoria para reinar melhor. Então, ele fala assim, de onde se juntares o que eu disse acima com o que eu acrescentei agora, verás que a minha intenção era dizer que aquela prudência sem igual dizia respeito apenas aos reis. E se vires com olhos livres a expressão que lá atrás usei, não se viu surgir outro igual. Notarás que dizia respeito somente aos reis, aos quais, apesar de serem muitos, raramente são bons.
Ou seja, ele foi um excelente rei, porque ele teve a prudência de pedir a sabedoria para ser esse excelente rei e para saber governar, sabendo que são muitos e a maioria dos reis que não são bons e que não governam bem e por isso causam sofrimentos no mundo. E porque ele foi um bom rei e pediu a sabedoria de governar, ele trouxe e agregou muito valor para a humanidade. Fez a diferença realmente, né? Daí ele fala sobre essa sabedoria e esse negócio de julgar, porque muitos julgam Salomão por causa do final da sua vida. Alguns dizem que Salomão morreu com depressão, né, diante da vida ali. E daí muitos dizem, mas se é santo de Deus, como que pode morrer dessa forma? E julgam, às vezes, até não ser salvo. Então ele fala assim que, pois entre o estulto, o mais baixo é quem afirma e nega sem nada compreender a cada passo dado, além de se deixar levar na maioria das vezes pela opinião falsa, a qual seu intelecto se apega. Então muitos contribuíram com sabedorias e conhecimentos verdadeiros e maravilhosos, mas alguns ali se perderam. Daí ele dá o exemplo de Parmênides, Melisso e Briço, que caminharam sem saber para onde iam, achando que estavam chegando em algum lugar, e assim também Sabela e Arrio, que golpearam as escrituras com espadas, desfigurando-lhe a bela face. Ninguém deve assim considerar-se seguro para julgar os outros, pois pode fazer com que aquele que estima a colheita antes que os frutos amadureçam. Porque já viu o espinheiro seguir rude e seco o inverno inteiro para depois deixar uma rosa abrir-se no seu cimo. E também vi a nave certeira e veloz singrar por todo o caminho e naufragar ao adentrar a foz. Não acreditais, portanto, Dona Maria e seu José, que o juízo divino já está decretado ao verdes alguém roubando e outro dando esmolas. Pois pode suceder que o primeiro se reerga e o segundo caia. Então é mais ou menos sobre isso que Dante quer trazer aqui, né? O julgamento que a gente faz de quem é salvo, quem não é salvo, quem é santo, quem não é santo, etc. Sendo que a gente não tem capacidade nenhuma, como Jesus mesmo, vocês não sabem distinguir a mão esquerda da direita. Então Parmênides e Melisso foram pessoas que tiveram ali uma corrente de filosofia e por essa corrente de filosofia podem influenciar outros. Então ele foi Parmênides de Eleia, foi um filósofo pró-socrático e ele é famoso por seu poema filosófico sobre a natureza, o qual ele argumenta que o ser é imutável, eterno e uno. Melisso nessa mesma coisa aí, nessa mesma linha, que o ser é limitado e imutável. Zeno de Eleia, ele também desafia a ideia do movimento e da mudança, né? E assim por diante. Então eles falam sobre ele fala sobre o caminhar sem saber onde chegar, porque as ideias deles estão descritas no O Sofista de Platão, que narra o diálogo entre Sócrates e um grupo de filósofos, incluindo Parmênides, Melisso e o jovem Zeno, né, no caso. Então, e aí Sabélio e Aécio, que eles são aqui julgados de uma forma errônea por Tomás, foram os teólogos cristãos do século III, que conhecidos por suas ideias sobre a Trindade, ou seja, ele defendia a ideia, Sabélio no caso, defendia a ideia de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três pessoas distintas, o que é uma heresia. E Ário, né, o presbítero cristão do século IV, ele foi conhecido por suas ideias sobre a relação entre Cristo, Jesus e Deus Pai. Ário defendia que a posição de Jesus Cristo era apenas de criação do Pai, não que era Deus, né? Tinha a mesma substância divina, Deus com Deus Pai. E isso deu origem, então, à heresia do Ário, né? O arianismo, né? Então, foi condenada também essa corrente, esse conhecimento como heresia. Então, o que ele fala? Existem pessoas que caminharam, não chegaram a nenhum lugar porque não contribuíram em nada com a verdade, e os outros que desfiguraram a face bela das escrituras com suas espadas, que são as heresias. Então é isso que ele está querendo dizer aqui também sobre essas outras 5 pessoas que são, como eu disse, toda a obra de Dante ele dá exemplos do que se fazer e do que seguir,
e aquilo que não se faz, não se pode fazer e não seguir de acordo com o bem e o mal. Então ele dá os exemplos dos santos ali, com a contribuição, sabedoria, conhecimento, espiritualidade, fé e luz e tudo mais. Mas também ele dá esses exemplos maus, que foram esses 5 aí, nas correntes filosóficas e também referente ali à religião, que são hereges, né? Então qual que é a visão, bem na verdade, né? Então, o que Dante tá, ou São Tomás de Aquino, tá condenando aqui? Que a visão de imutabilidade do ser, quando aplicada de maneira rígida e inflexível, pode levar à interpretação teológica que distorce a compreensão da natureza de Deus e da sua relação com a criação, com a humanidade. Essas distorções foram refletidas em várias heresias ao longo da história cristã, como mencionado por Dante, que advertiu contra interpretações simplistas ou inadequadas das verdades espirituais e fundamentais. Ou seja, ele fala que o ser é imutável, eterno e uno, ou seja, ele Parmênides, exemplo, Parmênides e Melisso, que é os filósofos lá. Eles rejeitam, não, eles argumentam que nosso ser é imutável, eterno e uno. Então eles rejeitam a noção da mudança e multiplicidade, né, da transformação, da pluralidade, do crescimento, da evolução, da transformação. Então são ideias distorcidas, né, que não fazem sentido. Existe ali uma compreensão, né, de que a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A gente não é só uma coisa e aquela coisa que nem aquela história da Gabriela: eu nasci assim, eu morri assim, eu nasci assim, eu sou assim, eu morro assim. Não é assim que funciona, né? E ali as heresias de Sabeliário, que são realmente contra verdades, né, da fé, verdades da igreja nesse sentido. Então Dante está trazendo aqui a sabedoria de Salomão, a pessoa de Salomão, tanto que a gente não pode julgar as pessoas e o quanto que a gente precisa ter esse entendimento do que realmente é a verdade, o que realmente é a fé, o que realmente é a verdade da fé, né, com o uso da nossa razão e se cuidar, né, nesse sentido de falsas ideias, falsas verdades aí que vêm às vezes para distorcer, que vem para confundir, que vem para perder, né, essa verdade que é a real, né, que vem da sabedoria divina. Então, e sobre esse negócio de julgar, porque, que nem ele fala, o espinheiro seguiro, eu já vi espinheiro rude e seco o inverno inteiro, para depois deixar uma rosa abrir no seu cimo. Então, às vezes a pessoa pode ter uma vida, digamos assim, errada, moralmente e espiritualmente falando, mas que no último instante da vida dela, ela pode se arrepender. E por causa desse último arrependimento, ela pode ganhar o céu. Sendo que nós, que às vezes vomitamos santidade, a gente chega lá no final e a gente não vai pro céu, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, são coisas assim que a gente precisa ter, né? E que a gente saiba distinguir realmente, né? Pedir a graça da fé que ilumina a nossa razão, que nos ajuda a entender verdades que às vezes não compreenderíamos, e a sabedoria divina para conseguir tais coisas, assim como Salomão pediu para Deus e conseguiu, para que a gente também não naufrague, a gente não ande sem saber onde a gente está indo, que a gente realmente entenda, viva a verdadeira verdade, que sempre vai nos levar a Deus, né? Tudo aquilo que é bom, belo, verdadeiro e virtuoso nos levará a Deus. Só que tem algumas pessoas que fazem o entendimento errado das coisas e por causa disso acaba distorcendo as coisas e também escandalizando e guiando outras pessoas para o erro, né? Ou seja, cegos guiando outros cegos. Então, que a luz da sabedoria, que a luz divina da fé ilumine nossa visão, nosso entendimento, nosso conhecimento, a nossa razão, para que a gente saiba distinguir o bem do mal e que a gente possa distinguir o falso do verdadeiro, para que a gente sempre siga o que é bom e aquilo que é verdadeiro. E aqui ele nos dá exemplos daqueles que fizeram isso e contribuíram para nós até hoje, contribuem para nós até hoje, e também sobre aqueles que erraram no caminho, tiveram concepções e percepções erradas, e para que a gente não se deixe levar por eles também. Eu acho que é mais sobre isso esse canto, eu achei muito interessante. Muito, muito esclarecedor.
sobre essa visão de Salomão, por que eu disse que às vezes não existe coincidência, mas providência, que talvez seja esse o tempo certo de eu estar voltando. Esse conhecimento sobre Salomão eu tive alguns dias atrás. Eu vejo que na minha vida nada é por acaso. Esse conhecimento de sabedoria, da sabedoria de Salomão, né? Ele buscou não para questões triviais, mas para governar com justiça. Isso contrasta com os outros, como Adão e Cristo, cujo propósito era diferente, né? No caso, porque Adão teve o seu propósito e Cristo teve o seu propósito, mas esse Salomão, ele realmente se destacou como rei. Então, talvez o exemplo dele, a contribuição realmente dele foi como rei, como bom governante. Com a sua prudência soube pedir a sabedoria por governar. Então, Cristo é o Redentor, é o Salvador. Adão foi o primeiro homem que Deus criou, é o primeiro homem da humanidade que caiu, que é pecador, mas que se redimiu depois, né? Com a sua vida aqui terrena. Então, é nesse sentido. Então, cada um tem um porquê. Cada um é um ponto na história que contribuem para com todo o quebra-cabeça, né? Cada pessoa é uma pecinha do quebra-cabeça que depois, quando se unem com as suas contribuições e com a sua vida, com as suas experiências, fecha o quebra-cabeça do todo. E um dia a gente vai entender o porquê de todas essas coisas. Eu creio muito nisso, como eu disse pra você, não existe coincidência, mas providência. A gente é do jeito que é porque tem um propósito e a gente tá aqui fazendo o que a gente tem que fazer porque realmente isso é contribuição para o todo. E é isso que eu tô tentando fazer aqui nessa série, nessa playlist, que já ficou longo demais esse vídeo, mas é porque eu tava com saudade de vocês e tenho certeza que vocês estavam com muita expectativa para que eu voltasse, então a gente tá matando as saudades aqui e agregando valor um na vida do outro. Gente, eu tô adorando o retorno de vocês, tô adorando os comentários, as dicas que vocês estão dando. Nossa, eu vou tentar, tá? Eu vou tentar seguir todas as dicas, todos, né, aquilo que vocês me pedem, e com o tempo a gente vai indo. E que Deus me ajude a continuar aqui até o final, porque vocês estão vendo a graça e o extraordinário que é essa obra pra vida da gente, referente ao agregar valor e conhecimento. E eu tô aqui do meu jeitinho, mas tô tentando fazer isso também, tá bom? Então, gente, gostou? Curta, comenta, compartilha, me ajude a monetizar meu canal. Eu preciso de 1000 inscritos. Se você conhece alguém que curta esse tipo de assunto, esse tipo de tema, compartilha, não custa, vai que você vai estar me ajudando, tá bom? De uma forma assim extraordinária, tanto pra me ajudar, né, me motivar, mas também me dar força, né? Porque vocês me dão força pra continuar e também para agregar valor para outras vidas e continuar esse trabalho aqui de uma forma melhor, né? Aperfeiçoar aqui também a forma como eu venho trazendo meus equipamentos e assim por diante. Então, e o conteúdo. Então é isso, gente. Beijo. Muito obrigado por tudo. Sou eternamente grata por vocês e por essa oportunidade de estar vivendo com vocês essa obra tão extraordinária que é a Divina Comédia. E essa obra tão complexa, mas tão cheia de conhecimento e sabedoria que é o Paraíso. Beijo e até o próximo canto, se Deus quiser. Beijo, tchau.